Salve progressistas, eu sou o Clayson. O vídeo que eu vou trazer hoje aqui para você é um vídeo que em qualquer outro país do planeta Terra ele seria com certeza um escândalo, algo que iria ter o repúdio de toda a classe política, de toda a sociedade. Mas aqui no Brasil praticamente passou despercebido, porque é simplesmente mais um vídeo asqueroso, nojento da família Bolsonaro. A gente não sabe dizer qual deles é pior. O pai, com certeza, é o pior, né? Porque tem um potencial maior de estrago. Mas entre os filhos é impossível saber qual é o pior. O Flávio Bolsonaro, mais velho, esteve agora recentemente envolvido num escândalo em que ele está sendo investigado, no caso das rachadinhas, por um desvio de 6 milhões e 100 mil reais e compra uma mansão no valor de 6 milhões. Ou seja, é um tapa na cara da sociedade. O Carlos Bolsonaro é um sujeito que o tempo todo está envolvido com essas questões das chamadas fake news e do chamado gabinete do ódio. Então, as postagens são as mais ridículas, as mais ofensivas, são praticamente mentiras o tempo todo colocadas na internet. E o Eduardo Bolsonaro, como a gente está vendo agora aqui, ele sempre envolvido com escândalos dos mais absurdos. Ele é um sujeito que defende o AI-5, é um sujeito que defende o fim do STF, falou sobre a invasão do STF em momentos anteriores, é um cara que persegue movimentos sociais como o MST, é um sujeito que defende o tempo todo a diminuição da maioridade penal, armamento. Toda a história do Eduardo Bolsonaro é complicada. Aliás, como eu disse, não tem como competir. Os 3 filhos competem para ver qual deles são... E tá vindo aí mais um, né? Para ver qual deles é o mais ridículo de todos, o mais ofensivo à democracia e ao país. O escândalo mais recente do Eduardo Bolsonaro foi com relação à invasão do Capitólio. Sites de investigação lá nos Estados Unidos apontaram o Eduardo Bolsonaro com ligação direta a um dos articuladores daquela invasão, que é o Michael Lindell, que acabou se reunindo com o Eduardo Bolsonaro praticamente um dia antes, praticamente no dia da invasão, né? Um dia antes, sendo que essa invasão do Capitólio ela foi articulada até bem antes disso pelo próprio Trump, foi amplamente divulgada nas redes sociais do Trump e do trumpismo de uma maneira geral, e o Eduardo Bolsonaro se reuniu com o Michael Lindell, talvez o principal articulador, entre os principais articuladores desse crime, que é considerado um crime, né? Uma insurreição, é considerado por parte de muitos estadunidenses um ato terrorista. Eles consideram isso um chamado terrorismo, né? Terrorismo doméstico, e o Eduardo Bolsonaro foi apontado nessas investigações de sites norte-americanos exatamente como um daqueles que forjou, que de certa forma apoiou essa invasão. A verdade é que o Michael Lindell, inclusive, pelas palavras dele, disse: olha, estive com o filho de Jair Bolsonaro, me reuni com o filho de Jair Bolsonaro. So this is gonna put the pressure on everybody to, and it's all going to work out the way God wants it to, but and God is not going to let our country leave our country behind, and the whole world is watching. I met with Brazil last night, the president of Brazil, his son, and they, hello, how you doing? But anyway. O Eduardo Bolsonaro publicou fotos com o Michael Lindell, não tem como negar, mas ele negou. Não tem nada a ver com um sorrisinho amarelo, não, isso aí é invenção da esquerda. Ele é um sujeito que sempre se coloca contra a imprensa e ele sempre classifica a imprensa como uma instituição esquerdista. Então ele fala que é invenção da esquerda. Esse foi só o último escândalo do Eduardo Bolsonaro. Tem vários outros. O que nós vamos falar hoje é sobre a fala dele quando ele voltou de Israel. Eu vou trazer todos os detalhes que aconteceu, só que antes eu
quero pedir para você dar o joinha aqui no vídeo, não se esqueça, esse joinha é importante pra gente, dê o seu like, se inscreva no canal, ajude-nos a atingir o nosso objetivo em 2021, que é chegar aos 200 mil inscritos, seja também membro aqui do canal e se você se inscrever, não se esqueça, se você já é inscrito ou se você se inscrever agora, ative o sininho. Se você não pode nos ajudar divulgando nossos vídeos nas suas redes sociais, o ideal, você já nos ajuda bastante sendo um inscrito aqui do nosso canal. A primeira questão que nós precisamos falar é sobre o que aconteceu nessa chamada comitiva de Israel. Houve uma reunião de um núcleo duro do bolsonarismo aqui no Brasil, Eduardo Bolsonaro entre eles, o Ernesto Araújo também e outros, e eles foram a Israel para tentar descobrir alguma coisa sobre um tal spray anti-Covid, que é um projeto que ainda está muito recente lá em Israel, não há ainda os testes sendo feitos em larga escala, é apenas um início. E eles inventaram essa ideia de ir até lá, de fazer uma viagem até lá, gastando dinheiro nosso com nada, para nenhuma finalidade. E essa viagem que eles fizeram até lá foi uma sucessão de gafes, uma coisa assim horrorosa. Saíram daqui todos sem máscara, tiveram que chegar lá, a primeira coisa, eles tiveram que colocar máscaras lá. E aí também teve aquela situação, né, de o Ernesto Araújo ter sido repreendido por um membro do governo de Israel, quando ele foi obrigado, falou: olha, rapaz, você quer me cumprimentar aqui, você tá louco, coloca essa máscara aí. Aí teve que colocar a máscara, aí colocou lá o cotovelinho, e aí foi uma situação assim sem tamanho. O próprio Eduardo Bolsonaro, quando foi se encontrar com o Netanyahu, ele estava com a narebona, rapaz, com o narizão de fora da máscara, uma coisa assim, é uma gafe atrás de outra gafe. E aí quando ele voltou para cá, logicamente, né, isso foi notícia no Brasil inteiro, em todos os veículos de comunicação, em todas as redes sociais, o mundo inteiro falando a respeito dessas loucuras desse povo, e aí ele fez uma resposta, ele demonstra claramente estar irritado, e eu vou trazer aqui para você essa resposta que ele deu. E quero pedir para você se atentar ao tom em que fala o Eduardo Bolsonaro nesse vídeo. Então, onde há tecnologia, o mundo inteiro está proativamente se deslocando. Eu acho uma pena, né? Essa imprensa mequetrefe que a gente tem aqui no Brasil fique dando conta de cobrir apenas a máscara. Ah, máscara, tá sem mata com máscara. Enfia no rabo, gente, porra. Enfia no rabo, gente. Porra, a gente está lá trabalhando, ralando, você sabe o que é. Pegar aqui, voou, fui para Israel. Eu nem vou repetir as palavras aqui, mas deu para você entender claramente o que ele fala para a população brasileira, né? O que ele fala com relação à máscara para o povo do país e para o povo que votou nele, né? O que mais me deixa assustado é ver o povo de São Paulo votar nesse sujeito e transformar o Eduardo Bolsonaro. É claro que São Paulo é o estado mais populoso do Brasil, mas transformaram o Eduardo Bolsonaro no deputado federal mais votado da história. Esse sujeito teve 1.843.735 votos. Entrou para a história como o deputado mais votado. E eu fico assim abismado de ver que o povo de São Paulo, que é o estado mais rico do país, que é o estado que deveria ser o estado mais progressista, o estado que tem realmente uma situação de privilégio em relação aos outros estados do país, elege um sujeito desse e coloca esse sujeito na história do país como o mais votado. E ele falando desta forma com o seu eleitor, com a população brasileira. O líder fascista e ministro da Educação, Giuseppe Bottai, ele escreveu uma carta para Mussolini, é uma carta pessoal, em que ele deixa bem claro o que aconteceu com ele. Ele diz assim: coloquei minha própria consciência a serviço do líder. O que significa isso na prática? É praticamente tudo o que está acontecendo com o bolsonarismo no Brasil. É claro que as pessoas, uma pessoa normal, ela vai ver um sujeito falar nesses termos para a população, uma pessoa que tá defendendo, que deveria estar à frente da população, falar desse jeito com a população, com total desrespeito, com essa linguagem chula. É claro que ele sabe que isso está errado, ele tem essa consciência, mas ele entregou essa consciência ao bolsonarismo, assim como o líder fascista fez com Mussolini.
Nós, infelizmente, estamos vendo pessoas que entregaram a sua consciência a esse tipo de sujeito, que não só ofende a democracia, como constantemente ele faz ataques à democracia. Não só ofende a população, como constantemente ele faz ataques à população. O Eduardo Bolsonaro é um dos principais defensores contra a vacina. É um dos principais defensores anti-vax do país. É um dos principais defensores anti-máscara do país. Ele é contra a máscara, contra a vacina. É um sujeito que tudo que ele fala, você não consegue aproveitar absolutamente nada. É um poço de contradições, e ele para você ver o nível da loucura dele, ele tentou colocar um projeto aqui, tem poucos projetos que os filhos do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro foram envolvidos quando estão, no caso do Bolsonaro, esteve na Câmara. E um dos projetos do Eduardo Bolsonaro é criminalizar o comunismo. Assim como aconteceu na Polônia. Se você vai lá na Polônia, você vai ver que a Polônia é um país que se radicalizou na extrema-direita e é um país coalhado, rapaz. É um país forjado na corrupção. Ou seja, disfarçando com esse discurso anticomunismo, com esse marcatismo do século XXI, eles tentam trazer um certo verniz para esconder a corrupção. E o que a gente está vendo aqui no Brasil é isso. Pessoas que, como o Eduardo Bolsonaro, que defendem as coisas mais imbecis que existem, antidemocráticas, que não aceitam a pluralidade, que querem, de alguma forma, colocar um discurso que tem ressonância. A ressonância é essa, quase 1.900.000 votos. É uma coisa revoltante. É algo que a gente simplesmente não entende. Em alguns momentos, a gente procura trazer aqui para você vídeos que procuram explicar o bolsonarismo de forma técnica, trazendo elementos da sociologia, da própria filosofia, para que você e da psicologia também, para que você possa ter pelo menos uma pequena análise dessa loucura, porque parece realmente uma insanidade. A gente vê um sujeito falar nesses termos aqui, você fala, bom, só pode ser louco para falar dessa forma, totalmente sem sentido e totalmente desrespeitosa. E aquelas pessoas que batem palma e dão risada e acham isso engraçado, parecem estar envolvidas nessa mesma insanidade, nessa mesma loucura. Então eu peço para você, se você ainda é novo aqui no canal, se você não conhece o canal, procure se inscrever e receber os nossos vídeos. Eu tenho um vídeo que eu estou preparando um roteiro muito especial para ele. É um vídeo que tem uma temática que fala a respeito do bolsonarismo muito importante, que utiliza os elementos de Foucault, que utiliza um pouco da história do nosso país, especialmente a história que foi forjada há um tempo atrás com relação à democracia, com relação às nossas conquistas sociais. E esse vídeo eu estou já há uma semana com esse roteiro aqui, tentando burilar para que ele fique muito bom. Então se inscreva no canal, coloque aqui a sua opinião. Eu quero saber, se você é de São Paulo principalmente, o que você acha de ter um deputado aí no estado com essa votação. Se você não é de São Paulo, eu gostaria também que você falasse o que você pensa a respeito dos filhos do Bolsonaro e desse tipo de atitude de um deputado federal. Escreva aqui o seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho, ajude o nosso trabalho sendo membro. Com apenas R$ 2,99 você pode ser membro do canal e participar lá do nosso grupo de WhatsApp. Te espero lá. Grande abraço, até a próxima.